Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco, que está começando agora pelo canal 23.1 da TCM e também no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá você confere toda a nossa programação ao vivo e também os programas que ficam todos lá registrados para você poder assistir na hora que você quiser. Nesta quinta-feira, o nosso programa está recheado de informação. Nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline e vamos falar também, no nosso quadro Em Dia com a Saúde, sobre a doação de órgãos, já que neste mês é desenvolvida a campanha do Setembro Verde, que é justamente a campanha que fala sobre o incentivo à doação de órgãos. Então já deu para perceber que vai ter muita coisa boa no programa de hoje, né? Fica ligadinho com a gente. E estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a psicóloga Amanda Claudino, ela que vai falar com a gente sobre o transtorno de personalidade borderline. Amanda, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Saúde em Foco. Obrigada, bom dia também. Amanda, eu queria que você começasse explicando para quem está em casa. A gente colocou a caixinha de perguntas no nosso Instagram e muita gente, na verdade, nem sabia o que era esse transtorno. Se eu não sei exatamente elaborar uma pergunta, uma dúvida, porque eu nem sei o que é isso. Então, eu queria começar pedindo para que você explique o que é esse transtorno. Isso. O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de difícil identificação, na verdade. Por isso que as pessoas não sabem nem o que é, tem muita dificuldade. Também ele é muito parecido com outros transtornos de personalidade, né? Que são transtornos que fazem com que a pessoa mude completamente o comportamento dela. E aí tem grandes oscilações de humor, né? E geralmente são essas grandes oscilações de humor que fazem com que as pessoas percebam que alguma coisa ali não está muito bem e procurem ajuda, né? E aí cada um desses transtornos, eles vão ter uma característica muito específica. No borderline, a gente percebe essa maior caracterização pelo medo de abandono. E aí esse medo de abandono, ele acaba se mostrando em situações do dia a dia mesmo, né? Coisas bem bestas que você acha assim que talvez a pessoa nem ligue, mas a pessoa que tem esse transtorno, ela vai se sentir muitíssimo mal por isso. Então, por exemplo, se você marca um compromisso e você se atrasa, a pessoa fica completamente transtornada, de ter raiva de você, de brigar, de querer bater, né? De deixar de falar para sempre com você, né? São reações sempre muito explosivas e muito exageradas. E aí, no transtorno borderline especificamente, logo após esses acessos de raiva, as pessoas têm um sentimento de culpa e de vergonha muito grande por isso. E aí elas vão tentar se punir de alguma forma. Então também é muito comum que as pessoas que têm esse transtorno também passem por situações de automutilação e muitas vezes até tentativas de tirar a própria vida. Esses sentimentos intensos que o paciente sente, são sempre os sentimentos negativos ou pode ser que os sentimentos positivos também sejam intensos demais? Alegria, euforia muito grande também ou não? São mais os sentimentos negativos? Isso. No caso do transtorno borderline, é mais o sentimento negativo, principalmente essa sensação de abandono. Inclusive, essa sensação de abandono, ela pode ser real mesmo, né? Ela pode realmente estar sendo deixada de lado, pode realmente estar sendo destratada, mas pode ser algo imaginário, fantasioso, né? Só uma sensação. Quem tem essa oscilação de humor mais voltada para o aspecto positivo também são as pessoas que têm o transtorno bipolar. E aí, muitas vezes acontece de ter os dois concomitante, né? É possível ter as comorbidades. Sim, é possível o paciente ter os dois? É possível ter os dois. Mas é comum? Não muito comum, mas é possível, né? É mais comum aparecer o transtorno borderline junto com casos de depressão, justamente por causa desse sentimento de culpa que é muito intenso, né? Por não conseguir controlar suas emoções, de não conseguir controlar suas reações e de acabar achando que é uma pessoa muito ruim, eu sou muito mal, né? E aí a pessoa acaba alimentando esses sentimentos e desenvolvendo quadros de depressão e de ansiedade. É muitíssimo comum. Amanda, você disse que esse transtorno ele pode ser facilmente confundido, né, com outros. Isso. Mas aí quais sinais a gente poderia perceber numa pessoa em casa que a gente pode observar e que de repente aquele sinal pode estar indicando que a pessoa tem esse transtorno? É possível a gente... Em casa é muito difícil perceber, né? Em casa o que as famílias percebem é que geralmente essa pessoa tem um apego muito grande a uma figura que ela considera como se fosse seu cuidador, né? Seja um pai ou a mãe
ou no caso de pessoas adultas, né, que é quando surge esse transtorno, ele é diagnosticado no início da vida adulta, geralmente é a figura de um parceiro ou uma parceira. E aí o vínculo é muito forte. Geralmente são pessoas que até esquecem amigos, né, deixam família de lado. Quando precisa escolher entre uma pessoa ou outra, vai sempre escolher esse parceiro ou essa pessoa que ela considera que é responsável pelo cuidado com ela. E aí quando ela sente que essa pessoa está falhando nesse cuidado, ela começa a ter reações imensas, né? Então a gente vê muito esses casos da pessoa quebrar tudo dentro de casa, né? De tentar bater na outra pessoa também, é muito comum. E quando ela se sente mal, né, vem aquele sentimento de culpa e ela começa a se destratar também, né, começa a se boicotar em algumas outras coisas por achar que não merece. Então tem gente, por exemplo, que abandona um curso superior, abandona a escola, né, quando está prestes a se formar porque acha que não merece, que é uma pessoa ruim, né, que não vai ser um bom profissional. Abandona o emprego também porque acha que é uma má pessoa e que não está fazendo bem o seu serviço, que só está atrapalhando os outros, né? Então, esse tipo de comportamento a família consegue perceber. Mas para fechar diagnóstico é muito difícil, inclusive, para os profissionais de saúde, né? Porque tem algumas minúcias aí. E aí, geralmente, a gente identifica por outras questões, né? Geralmente, as pessoas chegam por tentativas de tirar a própria vida, por depressões gravíssimas, né? Ou até quando a pessoa começa a retomar históricos de abuso, que é muito comum também, né? Na infância, essas pessoas terem passado por algum tipo de abuso físico ou abuso sexual, ou até mesmo de abandono parental. Podemos dizer que o próprio diagnóstico ele é complicado de se fazer, Bem porque exige complicado. toda essa análise histórica do paciente. Isso, tem que acompanhar toda a história de vida dela e o contexto atual, como ela está reagindo. E aí, feito o diagnóstico, como é feito, então, depois o tratamento desse paciente? Existem remédios ou é com terapia? Como é que é feito? O tratamento, ele tem que ser em ambos os aspectos, tanto medicamentoso quanto na terapia. Por quê? Para a pessoa conseguir controlar os sintomas, né, que é um grande descontrole comportamental, principalmente na hora da raiva, ela precisa tomar alguns estabilizantes de humor, né? E aí, dependendo de outras comorbidades, que é muito comum, né, também tomar medicação para as outras comorbidades. E aí, o controle de sintoma é com a medicação e as estratégias para tentar se adaptar, né, e para lidar melhor com seus relacionamentos e até verificar se essa questão de abandono é uma fantasia ou se de fato está acontecendo, né, a terapia vai ajudar também a lidar com a fantasia, né, amenizar isso, ou se ela realmente estiver vivendo um relacionamento abusivo, de ajudar a pessoa a sair desse relacionamento. Amanda, existe uma faixa etária assim, em que é mais comum acontecer esse diagnóstico ou varia muito, de muito adulto, muito jovem, como é? Geralmente muito jovem, geralmente em torno dos 20 e poucos anos, né, no início da vida adulta, que é quando a gente ainda tem um comportamento muito impulsivo, né, característico da adolescência, e também esses sintomas eles vão diminuindo bastante à medida que as pessoas vão envelhecendo, justamente por conta dessa impulsividade que vai diminuindo ao longo da vida. Então, tem pessoas que vão chegando aí aos 40, 50 anos e os sintomas diminuem drasticamente, mesmo sem estar fazendo tratamento. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a psicóloga Amanda Claudino. Estamos falando sobre o transtorno de personalidade borderline. Você que não sabia o que era, está aprendendo tudo hoje aqui com a gente. Nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. A primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte, você até já falou um pouquinho, mas vamos lá. Pacientes com transtorno de personalidade borderline não toleram estar sozinhos. Verdade. Não toleram estar sozinhos, né? Esse medo de estar sozinho, esse medo do abandono é um dos gatilhos para as reações excessivas e explosivas das pessoas com borderline. Nós temos também aqui a seguinte afirmação. Estresses durante a primeira infância podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno. Verdade também. Né? Principalmente estressores, como que eu já falei, né? De abandono parental, abuso físico, abuso sexual, né?
Isso faz com que a criança ache que merece menos amor ou que só merece aquele tipo de amor, aquele tipo de cuidado que ele teve, que não foi lá, né, essas coisas. Deixou um pouco a desejar. É. Temos aqui mais uma afirmação. É comum, acho que até você já falou, é comum que o paciente tenha impulsividade que leve à automutilação. Infelizmente, muito comum, né? Justamente quando a pessoa se sente culpada ou envergonhada por algum comportamento que teve, ela acaba tentando se punir de alguma forma. E aí a automutilação, né, e até um comportamento, né, de tentar tirar a própria vida, ele pode acontecer. Realmente tem uns sintomas muito parecidos, por exemplo, com a depressão, né? Isso. Porque a pessoa com a depressão também tem esses impulsos, né, de automutilação também? Sim, também tem, né? Porque é uma característica da depressão e também do borderline, é essa dificuldade de sentir coisas, né? E aí, às vezes, é uma maneira da pessoa se conectar com o próprio corpo, se conectar com algum tipo de sensação que não seja aquela sensação desagradável que ela está sentindo o tempo todo. É uma espécie de fuga, né, que a pessoa busca. Isso. E temos mais uma afirmação aqui, esse transtorno é mais comum em mulheres. Verdade também, né? Temos explicação para isso? Temos algumas explicações, né? A gente tem a questão de que 75% dos diagnósticos são em mulheres, né? Pode ser que exista um subdiagnóstico em homens, porque, em geral, alguns desses comportamentos de impulsividade, de raiva, eles são socialmente aceitos para homens. Então, as pessoas não vão achar que tem alguma coisa errada. Que está fora do né? normal, não né? Não está fora do normal. Verdade. E para a mulher, não. Quando a mulher se torna agressiva, a agressividade não é algo esperado de uma mulher, né? Então, tem essa questão cultural da expectativa de comportamento por gênero. Então, para a mulher, a gente acha isso como disfuncional. E uma outra coisa também é que transtornos mentais em homens são de difícil diagnóstico porque os homens dificilmente vão procurar ajuda. Só quando o negócio está muito ruim. E isso é em todas as áreas, não é só em relação à saúde mental, é em tudo. A gente sempre recebe muitos convidados aqui no nosso programa e todos eles relatam isso, que o diagnóstico nos homens, o acompanhamento, o tratamento se torna mais difícil por isso, porque eles não procuram ajuda médica. Né? Isso. Bom, nós estamos falando hoje no nosso programa aqui sobre transtorno de personalidade borderline. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informação. Não sai daí. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Hoje, no primeiro bloco, já falamos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline, né, com a nossa convidada, a psicóloga Amanda Claudino. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre a doação de órgãos. Isso porque nesse mês de setembro é desenvolvida a campanha do Setembro Verde, que é justamente a campanha de incentivo à doação de órgãos.
Para quem não sabe, aqui em Mossoró existe um órgão específico para isso, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes, o CIDOT, que funciona lá no Hospital Regional Tarcísio Maia. É o órgão responsável justamente pela captação de órgãos e tecidos que vão para transplante. Nós falamos com a assistente social lá do CIDOT, a Thelma Ariana, e ela conversou com a gente sobre esse assunto da doação de órgãos. Vamos conferir. Hoje a doação de órgãos no Brasil, ela só é possível com o consentimento familiar, né? Então, assim, a família, quando o paciente ele tem um diagnóstico de morte encefálica confirmado, né, ele vai passar por esses exames, né, por esse protocolo da mesma forma. São realizados 2 exames clínicos e um exame complementar, que aqui no Tarcísio Maia é realizado um eletroencefalograma. Então, com a junção desses 3 exames, fecha-se o diagnóstico de morte encefálica e após a confirmação, o médico conversa com a família, explica para o paciente, né, explica para a família que aquele paciente está em óbito. E aí a equipe da CIDOT, né, que nós fazemos parte da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes aqui do Tarcísio Maia, a gente conversa com a família e faz essa abordagem sobre doação de órgãos. Então a gente pergunta para aquela família se ela quer doar os órgãos do seu ente querido. E hoje no Brasil, só a família que pode autorizar. Com relação à fila de espera sobre transplantes, é a Central de Transplantes, né, a Central Nacional de Transplantes, quem gerencia essa fila. Então, nós que trabalhamos com a parte de doação de órgãos, nós não temos acesso à fila de transplante, né? Então, é a Central, nós temos no estado, né, aqui em Natal, nós temos a Central Estadual de Transplantes, a CET, que é quem faz essa organização da fila junto com a Central Nacional de Transplantes. A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, eu lembro bem de um caso em que um senhor nos retornou dizendo que teve contato com uma jovem que recebeu um dos rins do filho dele, ela entrou em contato. E que ele ficou muito feliz, porque ela era uma jovem e que passou a juventude inteira, perdeu praticamente a juventude inteira, que vivia sempre fazendo hemodiálise, doente. E depois que ela recebeu esse órgão, que foi do filho dele, ela começou a ter começou a viver. É um impacto muito importante e é praticamente nascer novamente, né? Campanha nacional, onde a gente vai falar mais sobre a doação de órgãos e sobre a importância da doação de órgãos. E o dia D mesmo, é o dia 27 de setembro, em todo o Brasil se trabalha, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, né? Então, assim, nesse período a gente intensifica, né, as discussões sobre o assunto, esse assunto tão importante, né, que é a doação de órgãos. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje, deixando esse recadinho aí super importante, né? Falando da importância de sermos doadores de órgãos. Então, se você já tem essa decisão tomada de ser um doador, comunique à sua família, né? Deixe ela ciente dessa decisão e ajude a salvar vidas. Bom, dando continuidade agora ao tema do transtorno de personalidade borderline, com a nossa convidada, a psicóloga Amanda Claudino, nós vamos saber agora quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. A primeira participação que nós temos aqui é da Marília Cavalcante. Ela pergunta o seguinte: tem cura? É possível viver uma vida normal mesmo com esse transtorno? Cura mesmo, a gente não pode prometer, né? O que é que as estatísticas têm mostrado? Que as pessoas que estão fazendo tratamento ao longo prazo, né, tanto com medicação quanto com psicoterapia, em torno de 10 anos conseguem diminuir bastante os sintomas, né?
Mas também tem a questão da idade, como eu tinha falado. À medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando mais maduras, elas mesmas vão aprendendo as estratégias para lidar com o comportamento mais explosivo, e aí isso também vai ajudando, né? Então, assim, existe remissão de sintomas, né? Quem está fazendo acompanhamento a longo prazo, depois de aí uns 10 anos, né? É um processo longo, Depois de uns 10 anos somem os sintomas, né? Mas precisa ter esse acompanhamento. Se sumir o acompanhamento, pode ser que retorne algum tipo de sintoma. Os pacientes costumam continuar esse tratamento ou muitos deles acabam interrompendo ali no meio do caminho? Quem tem o diagnóstico fechado tem a tendência de se manter, né? Principalmente por conta dessa necessidade de estar em relação com o outro, né? E fazer o tratamento faz com que as relações melhorem. E as pessoas percebem essa melhora nas relações e tendem a se manter no tratamento, felizmente, né? Quando vê o resultado, né, aí Isso. estimula mais a continuar. Nós temos também aqui a pergunta do Valderlânio Matos. Ele pergunta o seguinte: é uma condição hereditária ou desenvolvida através de estresse excessivo? Os dois, na verdade, né? Existe um componente hereditário fortíssimo. A gente identifica que uma pessoa que tem um pai ou uma mãe com o diagnóstico tem 5 vezes mais chance de desenvolver esse transtorno, né? Aí a gente vai pensar também se não é a questão de comportamentos que são repassados por geração, né? Ou se é de fato um gene. A gente ainda não sabe identificar a existência de um gene para isso, mas que como é um comportamento, né, um transtorno de personalidade, vai afetar comportamento, e esse comportamento ele é ensinado, vai sendo passado de geração em geração. Então, muitas vezes a pessoa que, né, passou por algum tipo de abuso, ou algum tipo de situação de abandono afetivo durante a infância, quando tem seus filhos, repassa esse tipo de comportamento por achar que é o normal, né? Eu aprendi que é assim que se cuida de uma criança, porque eu fui cuidada assim, e aí eu trato o meu filho do mesmo jeito. Aí eu gero o mesmo trauma na minha cria dos meus filhos, e aí eu só vou repassando também o transtorno, né? Infelizmente. Complicado. Nós temos também a pergunta, eu acabei pulando, mas vou voltar agora, a pergunta do Rafael Irineu. Ele pergunta o que fazer para não confundir o borderline com outros transtornos. Isso, né? Para não confundir, o ideal é que a gente tenha um diagnóstico com um profissional, né? Porque, de fato, os transtornos de personalidade, eles são muito semelhantes, né? Existe, sim, esse risco de confundir e cada um vai se diferenciar por pequenos detalhes, né? No caso do borderline, é mais fácil a gente ver esse aspecto do sentimento de abandono e essas explosões, né, de raiva. São muito característicos, né? Mas pode ser que esteja junto com outros transtornos também. Então, é por isso que é bom ter acompanhamento com um profissional de saúde. É preciso, né, para fazer o diagnóstico direitinho. Isso. Eu queria registrar aqui a participação de Vitória, que mandou uma perguntinha, mas já foi respondida, que ela perguntava se existe risco de suicídio ou de tentativas por conta do transtorno, né? Você já falou que, infelizmente, sim. Temos aqui também a pergunta da Bianca Moraes. A Bianca pergunta como lidar com a sensação de vazio no borderline. É difícil, né? Até de responder, é difícil. Essa sensação de vazio é uma questão muito existencial também, né? Então, o processo psicoterapêutico ele vai ajudar com isso. A pessoa começa a entender o que é que faz sentido para ela na vida, né? O que é que ela gostaria de ser, o que gostaria de fazer, ela trazer novos significados para experiências anteriores, experiências traumáticas também. Isso pode ajudar nesse sentimento de vazio, mas aí não é uma promessa, né? Eu, como psicóloga, não posso dizer que vamos curar esse vazio, não. É um processo que é individual, vai depender de pessoa para pessoa, né? Então, vai depender também do quanto que a pessoa se disponibiliza e quanto que ela suporta também o processo terapêutico, né? Porque tem gente que está tão desestabilizada que inicia lá no processo e acaba sendo muito doloroso, né? Se afasta, volta. Mas é preciso tentar encarar para conseguir buscar novos sentidos para a vida. Amanda, a gente tem aqui também a pergunta do Tiago Alves. Ele pergunta, existe medicação específica para combater o transtorno ou só para combater os sintomas? Isso, é só para os sintomas mesmo, né? É sempre para os sintomas.
Os transtornos de personalidade, eles vão ter, como eu falei, essa característica comportamental também, né? Muito visível. E aí, geralmente, está associado a alguns traumas e algumas questões do passado da pessoa que ainda são prevalentes ali na vida, no momento presente. Então, medicação só vai lidar com sintoma, né? Com a vivência, com a experiência, né? Com a maneira da pessoa lidar com as situações, né? Tem que ser o processo psicoterapêutico. Ainda falando sobre medicação, a Laura Torres pergunta se existe tratamento alternativo para quem não quer fazer uso da medicação. Eita. Polêmico. É difícil, né? Eu, né, enquanto profissional da saúde, não posso recomendar nada disso, né? A gente só pode recomendar aquilo que é comprovado cientificamente que existe eficácia, né? E os estudos que são desenvolvidos são apenas com medicações. Os tratamentos alternativos ainda não têm nenhuma comprovação. Então, eu pessoalmente não posso recomendar, né? Mas, né, quem sabe, se você estiver disposta a tentar, é um risco seu. Nós temos também a participação, deixa eu ver, uma perguntinha que não saiu ainda. O Cláudio Moura, ele pergunta quais são os desafios mais comuns enfrentados por pessoas com esse transtorno em suas vidas cotidianas. Os desafios mais comuns são os relacionais, né? As relações, elas ficam muito tumultuadas. E aí, como eu falei, às vezes as pessoas, de fato, passam por relacionamentos que vão causar esse sentimento de abandono, mas às vezes esse sentimento de abandono ele é fantasioso, né? Por um trauma anterior, né, da infância, a pessoa fica revivendo esse medo desse abandono, então ela fica meio que procurando sinais, sabe? Então, pequenos indicativos de que a pessoa poderia estar, né, pensando em deixar ela, por exemplo, né, faz com que a pessoa tenha reações imensas, né? Então, sei lá, né? São pessoas que podem ter esse comportamento até paranoico, de ficar caçando evidências, né? E aí isso para relacionamentos é péssimo, 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 né? Não existe confiança num relacionamento assim, né? Verdade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Gostaria de agradecer a Amanda pela presença, pela participação aqui no nosso programa. E fica aí o espaço aberto para as suas considerações. Queria agradecer o convite, né? E solicitar a quem estiver acompanhando a gente que, se você perceber algum desses indicativos, né, não tente se diagnosticar sozinho, não fique buscando tratamentos nas redes sociais, na internet, no na Google. internet, né? Doutor Google, ele ajuda a gente a ficar com a pulguinha atrás da orelha, mas quem dá diagnóstico é o profissional da medicina, né? A gente da psicologia não pode dar diagnóstico, Exatamente. né? A gente dá um indicativo, a gente identifica e envia para um médico psiquiatra fechar o diagnóstico, né? Então, assim, percebeu alguma coisa? Procure ajuda profissional, não faça nada sozinho. Perfeito, recado dado. Esse foi o nosso programa Saúde em Foco de hoje. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Um abraço e até lá!